Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd. Estamos começando mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. Nesta aula nós vamos conhecer mais um recurso bem interessante do HTML e que nós vamos utilizar bastante nos nossos próximos projetos. Eu já deixei aqui a pastinha então da aula 7 criada, já criei aqui o arquivo HTML, você pode fazer o mesmo. Já inicializei o documento, passei para PTBR, já coloquei nosso title como aula 07 e já coloquei aqui também um H1 como aula 07. Já executei com Live Server e já está rodando aqui do lado. Então, o recurso que nós vamos estudar nesta aula serão as listas. O primeiro tipo de lista que nós vamos estudar são as listas não ordenadas. E a sintaxe é a seguinte: vou abrir aqui a minha lista com UL de lista não ordenada, né? E dentro da UL eu vou ter os meus itens, que são as minhas LIs. Então, LI, e aí eu posso ter o meu primeiro item, HTML5, por exemplo. Aí eu posso ter o meu segundo item e um terceiro item. Percebam que aqui eu já tenho o meu resultado. Cada item da minha lista vem com um marcador, com essa bolinha ao lado. E também a minha lista tem um espaço aqui à direita. Esse é um comportamento padrão do navegador. Pode acontecer de variar um pouquinho de navegador para navegador, mas isso também não importa muito para a gente, porque no futuro nós vamos resetar todos esses valores e nós vamos utilizar CSS para estilizar as nossas listas. Lembrando que esses marcadores também nós vamos poder alterar a cor e o formato deles via CSS. Então, eu vou deixar aqui um H2 como lista não ordenada. E aqui abaixo, vou colocar mais um H2 e nós vamos ter agora a nossa lista ordenada. E como seria a sintaxe? Eu tenho então minha OL, lista ordenada. Dentro da minha lista também eu vou ter os meus itens, que também serão LIs. E aí eu posso colocar, né, HTML5, por exemplo. Percebam que agora o meu item tem uma numeração. Se eu colocar mais um item, CSS3, agora eu tenho o item 2, mais um item. Certo? Então, por isso ela é uma lista ordenada, porque eu consigo numerar. Lembrando que esses marcadores, esses números, também eu consigo alterar o seu estilo através do CSS. E agora tem mais um ponto interessante sobre as listas, é que nós podemos alinhar listas. Por exemplo, eu vou criar agora mais um H2, vou chamar assim, listas alinhadas. Então eu poderia, por exemplo, fazer assim, eu vou criar uma lista não ordenada, uma UL. Então, vou fazer da seguinte forma, eu vou criar o meu item, só que eu quero fazer o seguinte, o meu primeiro item, eu vou ter o meu HTML5, por exemplo, que seria o meu item, só que dentro deste item, eu quero colocar mais uma lista. E desta vez eu vou colocar uma lista ordenada, vou colocar uma OL. E dentro dessa lista eu vou ter os meus itens. Introdução, a história e mais um LI, exercícios. Percebam então que agora eu tenho uma lista dentro do meu LI. E aí, por exemplo, eu poderia ter um outro LI com CSS3, poderia ter outro LI com o meu JavaScript. E poderia também ter, né, mais outras listas dentro desses itens. Lembrando então que com o CSS nós podemos estilizar as nossas listas, alterar os marcadores, alterar cor, tamanho de fonte e tudo mais que for necessário referente ao nosso projeto de design. Então, quanto às listas, era isso e te vejo na próxima aula.